E aí pessoal, tranquilo? Meu nome é professor Fernando Furlan e nós vamos para mais uma aula no nosso Isto é Histologia. Na aula de hoje nós vamos estudar a composição histológica do sistema urinário. Nós vamos iniciar aí falando sobre o rim, né, o corpúsculo renal, a unidade funcional néfron, o corpúsculo renal, os túbulos. Depois, seguindo o fluxo, vamos falar da composição do ureter e, para finalizar, a vesícula urinária, né, a bexiga. A composição de uretra e pênis nós vamos falar junto com o sistema reprodutor masculino, ok? Então vamos lá? Antes de a gente falar necessariamente da composição histológica, é importante a gente estudar um pouquinho a composição do néfron, né? O néfron ele é a unidade funcional renal, né? Então, aqui nós temos vários esquemas mostrando, né, a disposição, né, a divisão do rim em região cortical e região medular. Aqui nós vemos os cálices, aqui num corte, né, nós podemos observar a pelve. E aqui no aumento, né, desse esquema, nós conseguimos observar aqui a região cortical renal, né, aqui em cima a cápsula, e aqui embaixo a região medular do rim. Então, aqui nós observamos a região cortical renal e aqui a região medular. Aqui nós temos representado um néfron, tá, com todas as suas porções, né? O néfron ele inicia, né, com o corpúsculo renal. O corpúsculo renal ele prossegue, né, como túbulos contorcidos proximais. Esses túbulos contorcidos seguem com a porção espessa da alça de Henle descendente, a porção fina da alça de Henle descendente, a porção fina da alça de Henle ascendente, a porção espessa da alça de Henle ascendente e finalmente os túbulos contorcidos distais. E esses vão despejar, né, já a urina nos túbulos coletores e esse desemboca lá na pelve renal. Nesse desenho esquemático aqui nós podemos observar que na região cortical renal nós vamos observar corpúsculo renal, túbulos contorcidos proximais, túbulos contorcidos distais e uma pequena porção da alça de Henle, porção espessa descendente e ascendente da alça de Henle. Tá? Na região medular, nós vamos observar a alça de Henle, tanto uma porção espessa descendente, a porção fina descendente, porção fina ascendente, porção espessa ascendente. Então, e túbulos coletores, né? Então a região cortical nós vamos observar corpúsculos renais, túbulos contorcidos proximais distais e ductos coletores. Na região medular, alça de Henle, porção espessa e fina, ascendente e descendente. Então basicamente nós não observamos, raramente nós observamos. Existem glomérulos, vocês vão ver depois, existem corpúsculos renais medulares, tá? Mas é uma proporção muito inferior à quantidade de corpúsculos renais que ocorrem no córtex. Então a grande maioria dos corpúsculos renais se encontram no córtex, circundados, tá, por túbulos contorcidos proximais e distais. Esse esquema aqui ele é uma representação esquemática só para a gente estudar essas composições, mas anatomicamente ele não está perfeito, porque na verdade
nós observaríamos o corpúsculo renal virado aqui para a região. Nós temos um outro desenho, representação esquemática aqui, que aqui sim ela está com uma disposição menor. Não está disposto como aqui, para a gente entender, né, quais são as estruturas que ocorrem na região cortical e quais são as que ocorrem na região medular. Mas aqui é uma representação mais fiel. Por quê? Porque aqui nós teríamos até essa porção aqui, a porção do córtex, e aqui a porção que se encontraria, né, na região medular. Mas por que eu digo que esse desenho ele é mais representativo anatomicamente? Porque os túbulos contorcidos distais, né, nós temos aqui corpúsculo renal, túbulos contorcidos proximais, alça de Henle, porção fina e grossa, e túbulos contorcidos distais. Os túbulos contorcidos distais, eles passam entre as duas arteríolas. Nós vamos falar depois, o corpúsculo renal ele é formado por um tufo, né, de capilares. Esses tufos capilares eles têm origem das arteríolas do corpúsculo renal. Nós temos uma arteríola aferente, uma que entra, né, no corpúsculo, e uma arteríola eferente. E o túbulo contorcido distal, antes de chegar ao túbulo coletor, ele passa entre as duas arteríolas, uma coisa que nós não vemos nesse esquema aqui, né? Nós temos aqui a arteríola eferente, que penetra no corpúsculo renal. Essa arteríola vai dar origem a uma rede de capilares, né, que a gente chama de glomérulo, né, esse tufo de capilares. E depois esses capilares se anastomosam e vão formar a arteríola eferente, tá? Só que aqui nós teríamos, na verdade, que ter o túbulo contorcido distal passando entre os dois aqui. E nesse esquema ele priorizou só mostrar as regiões, mas não tem essa falha, né, anatômica, que essa falha ela está suprida nesse outro esquema aqui, ó. Então nós temos o glomérulo, aqui o corpúsculo renal com o glomérulo e a cápsula de Bowman, nós vamos falar sobre isso. Túbulos contorcidos proximais, alça de Henle, túbulos contorcidos distais. E o túbulo contorcido distal passa entre as duas arteríolas. Isso é muito importante, porque nessa representação aqui nós temos aqui, né, a arteríola aferente, ela vem, forma os capilares aqui do glomérulo e eles se anastomosam e formam a arteríola eferente. Aqui nós temos um corte, tá, do túbulo contorcido distal. Por que é importante essa parte? Porque é bem nessa região que fica o aparelho justaglomerular. Tá? Nós vamos entender, ele possui algumas células que são extremamente importantes na regulação do volume sanguíneo e da pressão arterial. Tá? Uma porção, né, o túbulo contorcido distal, ele encosta, tá, aqui na arteríola aferente. E essas células em contato com a arteríola aferente, né, as células do epitélio aqui que estão em contato, elas se chamam células da mácula densa. Tá? Essas células aqui em contato com a arteríola. Na arteríola, nessa região também, entremeada, né, entre as células musculares ali da arteríola, nós temos várias células que se chamam células justaglomerulares. Tá? Estas células, elas têm a capacidade de detectar a pressão arterial. Elas estão dispostas de acordo com a distensão da parede, né? Se você tem maior pressão, a arteríola está mais distendida. Então, de acordo com a distensão da parede, né, elas calculam a pressão arterial. E quando a pressão é baixa, né, tem baixo fluxo sanguíneo, estas células, esse sistema, né, desse aparelho justaglomerular, eles desencadeiam um sistema de feedback que é chamado de sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? As células da mácula densa, elas acabam produzindo renina
E a renina, ela ativa a angiotensina. Tá? A angiotensina é uma substância que ela leva à vasoconstrição periférica, consequentemente há um maior influxo sanguíneo, joga mais sangue para o sistema, tentando aumentar a pressão arterial. Ao mesmo tempo, essa liberação da angiotensina leva também a adrenal a liberar aldosterona. A aldosterona é um hormônio que vai realizar a retenção, vai levar, o rim a uma maior retenção de sódio, consequentemente retenção de líquidos, Então, existe uma menor produção de urina, e esse líquido que seria excretado na urina, ele acaba sendo retido para o corpo na tentativa também de aumentar o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, aumenta a pressão sanguínea. Tá? Então é um importante mecanismo de regulação. Então o sistema renina, angiotensina, aldosterona é um sistema de regulação do volume sanguíneo e consequentemente pressão arterial. E esse gatilho é feito pelo aparelho justaglomerular. Esse aparelho é composto basicamente pelas células justaglomerulares da arteríola, que ficam na parede da arteríola aferente, e pelas células da mácula densa, que são as células do túbulo contorcido distal, que estão em contato com a arteríola. Tá? Esse é um sistema muito importante na fisiologia renal. Aqui no detalhe nós conseguimos observar o corpúsculo renal, nós vamos iniciar falando sobre ele. Tá? E aqui ao lado nós temos o corte histológico do mesmo, tentando mostrar a mesma região. Então nós temos aqui o glomérulo e aqui um corte do túbulo contorcido distal. Tá? Não aparece aqui as arteríolas, mas é a mesma visão que nós estamos tendo. Aqui o início, tá, do túbulo contorcido proximal que nós observamos aqui. Aqui nós temos um detalhe, deixa eu voltar aqui, a gente já começa a falar aqui do corpúsculo renal. O corpúsculo renal é essa estrutura aqui, que ela é formada basicamente pelo glomérulo. O glomérulo é um aglomerado de capilares. Esses capilares eles são formados pela ramificação da arteríola aferente. A arteríola aferente penetra no corpúsculo renal e ela se divide em vários capilares. Esses capilares depois se anastomosam e vão formar a arteríola eferente. Então, esses capilares, esse aglomerado de capilares que é chamado de glomérulo, juntamente com a cápsula de Bowman, tá? Então, os capilares junto com a cápsula é chamado de corpúsculo renal. Ok? Então, nós temos aqui vários capilares, nós vamos falar sobre a estrutura desses capilares, são eles que são responsáveis pela filtração glomerular. O início não é chamado ainda de urina, e sim filtrado, porque a urina é depois que houver todo o processo de reabsorção e processo de excreção de substâncias. Então, inicialmente, nós temos o filtrado glomerular e uma boa parte desse filtrado, tá, ele é reabsorvido, principalmente líquido. E nós temos aqui formando a cápsula. A cápsula ela é formada por epitélio simples pavimentoso. Então, nós temos essa porção aqui que forma a cápsula de Bowman, e quando aqui parece que ela termina, mas na verdade o epitélio estratificado pavimentoso se transforma, tá? Ele continua sendo epitélio simples, mas aqui ele é formado por uma célula especialmente muito diferenciada, chamada de podócito. Tá? Então nós temos aqui a porção da cápsula de Bowman chamada de folheto parietal da cápsula de Bowman, e nós temos essas células especiais que elas recobrem, tá, todos os capilares. Os capilares são envoltos, tá, também pela cápsula de Bowman, com células extremamente especializadas chamadas de podócito. E essa parte que recobre os capilares é chamada de folheto visceral da cápsula de Bowman. Então a cápsula de Bowman, tá, ela é formada
pelo seu folheto parietal e o folheto visceral que recobre. Então, quando a arteríola penetra, ela invagina a cápsula de Bowman. Então, a cápsula de Bowman ela recobre, né, todos esses capilares, mas eles são recobertos aqui na porção, no folheto visceral da cápsula de Bowman. Ela é composta, né, por células extremamente especializadas chamadas de podócitos. Nós vamos falar um pouco mais, né, sobre eles. Tá? Nesse desenho esquemático nós conseguimos observar aqui o capilar fenestrado, né? Nós temos vários poros aqui no endotélio do capilar e ele envolto por podócitos. Esses podócitos são células que emitem vários prolongamentos, e esses prolongamentos eles se enrolam, né, sobre o capilar, diminuindo o tamanho, tá, desses poros, né? Se os poros fossem desse tamanho, muitas proteínas, várias substâncias conseguiriam passar e teriam a chance grande de nós perdermos essas substâncias na urina. Então, os podócitos emitem, tá, vários prolongamentos, e esses prolongamentos eles diminuem o tamanho desses orifícios, né, formando pequenos espaços por onde só moléculas muito pequenas conseguem passar. E esses espaços, né, entre dois prolongamentos são chamados de fenda de filtração. Ok? Aqui nós observamos uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, né? Então aqui nós vemos aqui estaria, né, um capilar, só que nós não vemos ele porque ele está todo recoberto. Aqui nós temos um podócito e aqui os seus prolongamentos, né, formando várias fendas de filtração. Esses prolongamentos eles enrolam o capilar todo e diminuem bastante o espaço, né? Aqui é uma outra imagem. Aqui nós temos um corte de microscopia eletrônica de varredura, tá? Então aqui nós temos um pedaço, tá, do capilar. Nós vemos aqui dois pedaços de hemácia aqui pretos, tá? Esse aqui é o capilar e nós vemos aqui o podócito e aqui seus prolongamentos, e eles aqui nós vemos os pedacinhos. Aqui é um corte, né? Então nós vemos aqui os prolongamentos um do lado do outro. Nós vamos fazer um aumento nessa região, tá? Bem nessa região aqui nós vamos fazer um aumento grande. Então nós vemos aqui, ó, os prolongamentos dos podócitos, tá? São essas estruturas. E aqui nós vemos as fendas de filtração, que é o espaço entre os prolongamentos. Então olha como diminui, ó. Aqui nós temos o endotélio do capilar, aqui a luz do capilar. Então aqui nós temos o endotélio e aqui um dos poros do endotélio, né? Olha o tamanho do poro e compara com o tamanho da fenda de filtração, né? Então essas fendas elas diminuem, né? Se não existisse o podócito, várias moléculas grandes conseguiriam passar por esse espaço aqui, né? Então os prolongamentos diminuem o espaço, formando as fendas de filtração, onde apenas moléculas muito pequenas conseguem passar. Então é uma função extremamente importante. Então toda essa filtragem que a gente fala, o rim filtra o sangue, né, o plasma sanguíneo, toda essa filtragem é feita, né, a filtração ela é feita através das fendas de filtração, que são os espaços entre os prolongamentos dos podócitos, com a intenção de diminuir, tá, esse espaço. Aqui nós vemos, né, esquematizado um corte de 4 capilares lá do glomérulo, né, aqui o endotélio, e aqui nós vemos os prolongamentos, tá, dos podócitos, aqui, né, representando um podócito, ele emitindo vários prolongamentos. Aqui é muito importante que nós temos uma outra célula, o espaço, né, como nós falamos, né, a arteríola aferente, né, ela forma uma rede de capilares chamado de glomérulo. O espaço entre esses capilares eles são preenchidos por podócitos, né, que como nós falamos tem a função de diminuir, né, os poros dos capilares, e também esse espaço é preenchido também, esse espaço entre os capilares é preenchido por um outro tipo de célula chamada de célula mesangial, tá? A célula mesangial é uma célula que tem a função
de função contrátil. Tá, então essa célula, quando ela se contrai, ela consegue diminuir, tá, o tamanho da luz do capilar. Então, se diminuir o tamanho da luz, diminui o fluxo sanguíneo, consecutivamente diminui também a produção, né, de filtrado glomerular, consequentemente diminui a produção de urina. Então, a célula mesangial é uma célula contrátil que ela vai controlar o tamanho da luz dos capilares do glomérulo, tá? É uma célula bastante importante. Então ela preenche os espaços entre os capilares juntamente com os podócitos. Tá? Então novamente nós vemos aqui arteríola aferente, tá? Com as células justaglomerulares lá na parede. Aqui entre as duas arteríolas, um corte do túbulo contorcido distal. Aqui nós vemos as células da mácula densa, células aqui em contato com a arteríola aferente. Então a arteríola forma vários capilares, né? Esses capilares dão origem ao glomérulo. Tá? Esses glomérulos se anastomosam e formam a arteríola eferente. A arteríola ela penetra na cápsula de Bowman, né? Nós temos aqui a cápsula de Bowman, que juntamente com o glomérulo compõe o corpúsculo renal. Então, quando a arteríola penetra, né, ela vai empurrando a cápsula, e a porção da cápsula que recobre, né, os capilares é chamado de folheto visceral da cápsula de Bowman. E nós temos aqui formando a porção parietal da cápsula de Bowman. A porção visceral é formada por podócito, é o epitélio simples pavimentoso totalmente especializado, e aqui nós temos epitélio simples pavimentoso, formando a cápsula de Bowman, tá? O folheto parietal da cápsula de Bowman, e ela tem continuidade aí com o túbulo contorcido proximal. Voltando nesse desenho esquemático, nós temos aqui então corpúsculo renal, túbulos contorcidos proximais, alça de Henle, túbulos contorcidos distais. Tá, nós já falamos aí sobre o corpúsculo renal, tá, tanto os capilares como a cápsula de Bowman. Todo túbulo contorcido proximal é formado por epitélio simples cúbico. Tá? E existe uma particularidade que as células do túbulo contorcido proximal possuem borda em escova ou orla em escova. Tá? Então é epitélio simples cúbico com células com borda em escova. A porção espessa da alça de Henle também é epitélio simples cúbico. A porção fina, tanto ascendente como descendente como ascendente, a porção fina, o epitélio ele é justamente mais fino porque é formado por epitélio simples pavimentoso, tá? Então, porção descendente fina e porção ascendente, epitélio simples pavimentoso da alça de Henle. A porção espessa ascendente da alça de Henle volta novamente a ser formada por epitélio simples cúbico, tá? E ela continua, né, quando chega na região cortical, nós temos aí a alça de Henle continuando como túbulos contorcidos distais. Túbulos contorcidos distais formados por epitélio simples cúbico, tá? Sem orla em escova. Então, túbulos contorcidos proximais com borda em escova, túbulos contorcidos distais, né, sem borda em escova por ele. Então, nós observamos aqui, fazendo um corte imaginário nessa região, nós temos essas estruturas aqui na região cortical e essas estruturas aqui na região medular, como nós já comentamos. Então, na região cortical, nós temos o quê? O corpúsculo renal entremeado a túbulos contorcidos proximais e túbulos contorcidos distais. Tá? Na região medular, nós temos porção espessa e fina ascendente e descendente da alça de Henle. Então,
Aqui só na representação esquemática, né, epitélio simples cúbico com as células com borda ou orla em escova, representando o epitélio que compõe aí o túbulo contorcido proximal. Tá? Aqui no corte histológico nós observamos um túbulo contorcido proximal, aqui o epitélio simples cúbico e aqui a orla em escova, gente, que caracteriza aí o túbulo contorcido proximal. Tá? Partindo para a lâmina, tá? Nós temos aqui um corte histológico corado por hematoxilina e eosina da região cortical do rim. Como que eu sei que é região cortical? Porque nós temos um monte de corpúsculos renais. Lembrar que os corpúsculos renais, os túbulos contorcidos proximais e distais, eles se localizam na região cortical. Então é mais fácil reconhecer os corpúsculos renais. Então nós temos aqui o glomérulo circundado aí pela alça, pela cápsula de Bowman. Tá, a gente dando um aumento aqui, nós temos aqui o glomérulo, aqui o espaço em branco é a luz dos capilares, né? E aqui tá a cápsula de Bowman. Então a gente dando uma ampliação nessa região, nós observamos aqui tufo de capilares, então esses espaços claros é a luz dos capilares, e nós observamos aqui várias células preenchendo o espaço entre os capilares, né? Lembrando que essas células são os podócitos e células mesangiais, tá? Na histologia de rotina não é possível diferenciar podócitos de células mesangiais. Aqui nós observamos o folheto parietal da cápsula de Bowman. O folheto visceral está recobrindo aqui os capilares, então a gente não consegue, aqui nesse meio de células, a gente não sabe o que é célula, o que é podócito e o que é célula mesangial. É difícil de fazer essa diferenciação. Tá? Então aqui nós temos o glomérulo e aqui a cápsula de Bowman caracterizando o corpúsculo renal. Ao redor do corpúsculo renal nós observamos vários cortes de túbulos. Que túbulos são esses? Nós temos que lembrar que na região cortical nós temos túbulos contorcidos proximais e túbulos contorcidos distais. Como eu diferencio eles? Através da borda em escova. Túbulos contorcidos proximais têm borda em escova, que nós vemos aqui, nós vemos aqui, tá? E aqui nós temos túbulos contorcidos distais, ó, que não tem a borda em escova, tá? Então túbulo contorcido proximal, 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 aqui distal, 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 aqui é uma arteríola, tá? Túbulo contorcido proximal. Então a diferenciação ela é bastante simples. Nesse outro corte histológico, nós não observamos nenhum corpúsculo renal. Então, quando em regiões, em qual região do rim que nós não observamos corpúsculo ou observamos pouquíssimos corpúsculos? Na região medular. Então, aqui nós sabemos que nós estamos na região medular. O que nós temos na região medular? Porção ascendente e descendente, que no corte histológico não dá para a gente saber o que é ascendente e o que é descendente, mas tem a porção espessa e fina das alças de Enge. A porção espessa é epitélio simples cúbico e a porção fina é epitélio simples pavimentoso, né? Então nós observamos aqui a alça de Enge, epitélio simples cúbico, porção espessa, tá? Aqui nós vemos um outro pedacinho da alça, epitélio pavimentoso, porção fina, epitélio pavimentoso, aqui a luz, né, da alça. Aqui epitélio simples, né, células bem fininhas, epitélio pavimentoso. Aqui epitélio cúbico, epitélio cúbico, epitélio cúbico. Então porção espessa e porção fina
da alça de Ehle, a gente consegue diferenciar as duas através do epitélio sendo pavimentoso ou simples. Não dá para a gente diferenciar no corte histológico se ela é ascendente ou descendente. Ok, então basicamente essas são as estruturas que nós observamos tanto na região cortical quanto na região medular do rim. Dando prosseguimento, recobrindo a pelve renal, os ureteres, né, e toda a bexiga, existe um epitélio totalmente especializado que forma, né, que recobre boa parte do aparelho urinário, que é o chamado de epitélio de transição. Ele recebe esse nome porque, dependendo da distensão do órgão, esse epitélio ele vai se apresentar mais fino ou mais espesso, tá? As células têm a capacidade de esticar. Então a bexiga, se ela está vazia, nós temos as células normalmente mais globosas, tá? E o epitélio ele está mais alto. Conforme a bexiga ou o ureter vai se distendendo, estas células elas vão se esticando lateralmente, consequentemente diminui a altura do epitélio, né? Por isso que ele é chamado de epitélio de transição. Tem hora que ele está alto e tem hora que ele está baixo. Nós temos na porção mais no topo, né, praticamente desse epitélio, essas células que tem hora que ela está bem alta e globosa e tem hora que ela está praticamente igual, parecendo, né, epitélio pavimentoso. Essas células são chamadas de umbrella cells ou células guarda-chuva, porque ela faz esse movimento de ficar mais alta ou ficar mais larga, lembrando a abertura, né, e o fechamento de um guarda-chuva. Tá? Quando ela fica alta, seria o guarda-chuva fechado, né? E quando ela está baixinha e larga, seria o guarda-chuva aberto. Tá? Então são chamados de umbrella cells ou células guarda-chuva. As células mais que ficam no topo, as células superiores, tá, do epitélio de transição. Aqui nós vemos um pequeno vídeo que mostra pra gente, né, a distensão do epitélio de transição, né, por como que ele fica mais alto ou mais baixo. A gente tem que imaginar que o epitélio da bexiga, né, então aqui nós temos a bexiga quando ela está, aqui seria uma imagem que representa a bexiga sem estar distendida, então nós vemos as células globosas, tá? E o epitélio alto, e conforme a bexiga vai enchendo, tá? Esse epitélio as células vão esticando lateralmente, tá? E vão ficando mais finas, e nós temos aqui em cima as umbrella cells, tá? Então por isso que o epitélio chega a ficar bem baixinho, às vezes quase transparente, né? Ele se estica lateralmente, por isso é chamado de epitélio de transição. Esse epitélio ele recobre desde a pelve renal até a bexiga e uretra. Tá? Então, nós falamos da estrutura histológica do rim. Nós temos agora ureteres, né? O ureter ele é um túbulo, né, recoberto por epitélio de transição. Tá? Abaixo do epitélio de transição nós temos uma lâmina própria, formada basicamente por tecido conjuntivo. Tá? E abaixo da lâmina própria, nós temos a túnica média. A túnica média é formada basicamente por tecido, por músculo liso, feixes de músculo liso entremeados a epitélio conjuntivo. Entremeado a tecido conjuntivo fibroso. Tá? Então nós temos uma túnica média formada por vários feixes de músculo liso entremeado a tecido conjuntivo fibroso. E externamente, a porção mais externa, formada basicamente por tecido conjuntivo, tá? Nós temos uma túnica adventícia.
tá? A região mais externa do ureter. Tá, então nós temos aqui uma túnica íntima formada pelo epitélio de transição, tá? E uma lâmina própria. Nós temos aqui a túnica média de feixes, formada por feixes de músculo liso entremeado a tecido conjuntivo fibroso, e mais externamente a túnica adventícia. É uma estrutura bastante simples. Aqui nós temos o epitélio de transição do ureter, tá? Então epitélio alto. Aqui embaixo nós vemos sua lâmina própria. Aqui seria o ureter sentado estendido, e aqui o ureter distendido, né? Então fica a altura, né, do epitélio fica mais baixinha. Finalmente a bexiga, né? A bexiga é um órgão circular que tem uma extensa túnica muscular e é recoberta por epitélio de transição. Então nós temos basicamente o epitélio de transição, abaixo dele uma lâmina própria e abaixo da lâmina própria 3 camadas musculares. Uma camada longitudinal, uma camada muscular interna longitudinal, uma camada muscular média transversal, uma camada muscular interna circular, uma camada muscular média longitudinal e uma camada muscular externa, tá? Circular novamente. Aqui nós temos uma comparação, tá? Novamente aí do epitélio de transição, tá? Aqui nós temos ele alto, tá? Com a bexiga vazia, a célula como a umbrella cell, a célula guarda-chuva como ela está redondona, e aqui nós temos a mesma bexiga distendida, tá? E a umbrella cell, ó, fica uma célula bem fininha e larga. Olha a altura do epitélio aqui e a altura do epitélio aqui. Nesse outro corte histológico, tá? Nessa região nós observamos o epitélio de transição, tá? Depositado sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo. E essa lâmina própria, ela penetra nas camadas musculares, né? Fixando bem, né? Então ela se entremeia inicialmente ali entre os músculos. E nós temos uma camada muscular muito espessa, como nós dissemos, formado por uma camada muscular interna, que é circular, uma camada muscular média, longitudinal, e uma camada muscular externa, também circular. Tá? Também é uma estrutura bem simples. Tá? E finalizamos aí, então o sistema urinário, né? Basicamente aí estudando a estrutura histológica dos rins, ureteres e finalizando aí com a bexiga. Tá ok? Um abraço a todos, até o nosso próximo Isto é Histologia.